age of AI is upon us. Time when the robots will rule. When they have taken work from us. Fala pessoal, eu sou o Luciano do Laboricômio e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês dessa belezinha aqui, ó, o Omnidroid. No filme dos Incríveis 1, tem um robô que luta com a família dos heróis no fim do filme, que é justamente o Omnidroid. Uns vídeos atrás eu mostrei para vocês que eu fiz a festa de aniversário do meu filho com o tema dos Incríveis. E lá eu mostrei como é que eu usei a impressora 3D para fazer uma lembrancinha do aniversário. Hoje eu vou mostrar como é que eu fiz esse robô, que ele ficou lá na mesa do bolo. E ele ficou todo animado, ficou com movimento, com LED, e justamente a criançada gostou bastante. Para fazer esse robô inteiro aqui, o que eu usei? Eu usei a impressora 3D para fazer justamente cada uma dessas peças. Eu usei o software Fusion 360 para fazer a edição e conseguir ter as peças no formato que eu queria. Um pouco de tinta para fazer o acabamento e também usei um Arduino para poder fazer toda a eletrônica dentro do robô, que ele tivesse essas animações e fosse um robô além de uma peça parada sem vida. O modelo digital original ele já estava pronto, eu peguei lá no site do Thingiverse o STL já pronto do Omnidroid, que primeiro eu tinha feito essa pecinha aqui. Essa pecinha pequena que era uma pecinha para decoração que eu coloquei na minha mesa. A partir dela, eu pensei, bom, vou fazer uma escala bem maior para transformar num robô. E saiu esse robô aqui. Na minha impressora, tudo bem, dava para imprimir uma peça inteira desse tamanho, só que desse tamanho não dá. Então o que eu tive que fazer? Eu precisei fazer vários cortes nesse modelo aqui, para fazer vários tamanhos diferentes de peça e imprimir cada uma delas na minha impressora. Ele era uma peça maciça, uma peça fixa que não tinha nenhuma mobilidade. Então essa cabeça aqui do robô, ela ficava parada sem fazer nada. Quando eu fiz a edição no Fusion 360, eu já estava com a ideia de transformar o meu Omnidroid num robô mesmo. Então o que eu fiz? Eu já fiz um corte para que ela fosse uma peça única, né? Que ela fosse uma peça que não estivesse presa ao corpo e no futuro ela tivesse mobilidade, que eu ia usar um motor. No caso, ela saiu desse jeito aqui. Só que só a cabeça solta não ia ser suficiente. Então, eu fiz essa peça aqui. Esse aqui foi o suporte. Ela tem essas hastes, que essas hastes vão ser presas por parafusos por dentro da borda aqui, onde sai a cabeça. Tem essa região interna, onde fica presa, então, onde é encaixado o motor, e o eixo dele fica aqui para fora, onde depois é encaixado na cabeça do Omnidroid. Para desenhar essa peça, que essa aqui por acaso eu fiz no Tinkercad, não no Fusion 360, ela é um cilindro, era um cilindro maciço, que eu recortei, fiz ele oco, né, como se fosse um copo, tirei então esse espaço para essas hastes, e depois encaixei um outro cilindro oco que tinha a espessura, o diâmetro, né, onde ia caber diâmetro livre, onde ia caber o motor encaixado aqui para poder justamente ele ficar preso até e não correr. Para o giro da cabeça funcionar direitinho, tinha que resolver dois problemas. O primeiro é qual motor usar e o segundo era como montar a parte eletrônica que ia fazer todo o controle. Pro motor, tinha alguns motores que eu podia escolher, e eu escolhi justamente um motor que ele tinha dois aspectos legais para esse caso. Primeiro, ele girava em 5 volts, que é a tensão que um Arduino consegue fornecer, e como ele não tem nenhuma carga, não ia ter não precisava de um torque muito forte, porque era só aguentar o peso da cabeça, que é bem leve do Omnidroid, qualquer motor servia, né? Não precisava ter uma ligação externa, podia ser alimentado direto pelo Arduino. E a outra parte, que é para a eletrônica do motor, eu precisei de um Arduino, uma plaquinha Arduino simples, né? Os cabos, as fiações, e uma ponte H. Para que serve a ponte H? Ela serve justamente para quando der o sinal, o Arduino manda o sinal para essa ponte, ela faz ligar tanto para um lado quanto para o outro e permite com que o motor gire nos dois sentidos. Então, para fazer essa ligação, primeiro eu peguei um jumper, né? Primeiro eu peguei
cabo, o preto e vermelho não precisava ser, mas vai ficar legal. Peguei um cabo preto e vermelho e soldei nos dois terminais do motor. A outra extremidade da fiação que estava presa nos terminais do motor, eu coloquei aqui nos bornes da ponte H, que essa ponte H vai fazer então a alimentação do motor por esses bornes aqui. O outro passo é colocar os pinos que vão ser usados do Arduino. No caso, eu usei aqui o PWM, os pinos PWM do Arduino, e aí do outro lado dos pinos eu fiz uma emenda num outro cabo que eu já tinha, que tem esses fêmeas aqui, que eles facilitam na hora de prender aqui na ponte H. A montagem do OmniDroid eu não vou colocar aqui, senão vai ficar muito longo, mas eu fiz um outro vídeo, que está lá no canal, que eu acelerei toda a montagem e ficou de uma forma mais divertida de assistir. E aí, para controlar então os efeitos do olho, fade do LED do olho e do giro do motor, a gente usou o Arduino, né? Coloquei aqui, mostrei para vocês a plaquinha do Arduino e precisei fazer o código. Esse código eu dividi em duas partes, uma só para controlar o LED, só para controlar o efeito do LED, e uma segunda parte só para controlar o giro do motor. Isso facilita por dois pontos. Primeiro que você pensa de forma separada, né, o código, você pode até fazer dois códigos diferentes depois de juntar. E o segundo ponto legal é que, inclusive aconteceu na festa, eu precisei ajustar a velocidade de rotação da cabeça, porque ela estava atrapalhando, né, o giro dela estava derrubando os doces da mesa. O que eu fiz? Eu abri lá o código na hora, localizei rapidinho no segundo bloco, que era do giro do motor, e alterei a velocidade de rotação. Bom, por fim, eu acho que o robô foi um sucesso. Todo mundo que parava e olhava a mesa e via lá ele brilhando, rodando, perguntava, pô, mas onde você conseguiu isso aqui? E aí o que era legal, era você... Eu que é o que eu me sinto mais realizado quando eu faço essas coisas de maker. Eu falo, não, fui eu que fiz. Mas você fez? Não, você comprou. Não, fui eu que fiz, eu fiz do zero. Eu imprimi, eu montei a eletrônica, montei e coloquei lá na mesa. E vai ficar pra mim. Não só vai ficar pra mim, como também o meu filho que pôde aproveitar, porque é uma festinha de 1 ano, no futuro vai poder usar ele também, vai brincar com ele e vai ser o nosso mascote aqui no laboratório. Bom, se alguém quiser os arquivos em STL para baixar e imprimir, e também o código do Arduino, aqui embaixo na descrição eu coloquei um link que você consegue pegar. Tá? Os arquivos STL, eles, quando você abre no Slicer, eles são bem grandes. Eu fiz a impressão deles em 30% do tamanho, mas dependendo do tamanho da sua impressora ou do tamanho que você quiser construir o seu OmniDroid, você pode fazer maior ou menor, tanto faz, é só ajustar lá na hora. E se você não entende de impressão 3D, eletrônica, Arduino, e quer começar a entender como é que funciona esse mundo, aqui embaixo tem um link na descrição que eu coloquei para você baixar um e-book. Nesse e-book eu mostro quais são os princípios, o passo a passo para você fazer uma impressão 3D e entender qual que é a lógica por trás da prototipagem usando impressão 3D, eletrônica e Arduino. Com isso, com essas ideias, é possível fazer um robô desse tipo. E depois de baixar o e-book, continua seguindo a gente nas nossas redes sociais, onde a gente vai colocando as atualizações dos nossos projetos. Então aproveita agora esse momento para se inscrever aqui no nosso canal, depois vai lá na nossa fanpage no Facebook e curte a gente, começa a seguir e também segue a gente lá no Instagram. Que de tempos em tempos a gente vai atualizando e comanda os nossos projetos. E além dos nossos projetos, a gente também vai começar a divulgar toda vez que a gente criar um material educativo novo, de algum passo a passo ou como que alguém pode aprender alguma técnica do mundo maker para criar cada vez projetos mais sensacionais. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de ter feito esse projeto, ele foi muito prazeroso para mim e tinha um significado grande para mim. Então fica aí um pouquinho com ele